Olá pessoal, tudo certo? Aqui quem está falando é o Diogo, gerente de marketing e conteúdo da Luz. E hoje é dia de mais um Luz no Fim do Túnel, o nosso programa semanal com dicas de gestão. E no vídeo de hoje eu vou apresentar alguns indicadores financeiros que podem antecipar problemas, antecipar situações que você pode acabar passando com a sua empresa, só olhando seus indicadores financeiros. O primeiro deles é a margem líquida. A margem líquida é um indicador que mostra a capacidade da empresa de gerar lucro comparativamente com a receita líquida que ela obteve em um determinado período. A margem líquida ajuda muito a entender se os custos da empresa estão elevados. Por exemplo, quanto mais sua empresa busca melhorar e aumentar esse indicador, melhor ela vai estar preparada para momentos onde as receitas caírem por conta de problemas não previstos. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, uma empresa que tem um resultado líquido de exercício de 10 mil e uma receita líquida de 100 mil, vai acabar tendo um resultado de 10%. Ou seja, a capacidade da empresa em gerar esse lucro comparativamente à receita líquida é de 10%. O segundo indicador é a liquidez corrente. A liquidez corrente ela mostra se a organização tem ou terá recursos financeiros suficientes para honrar seus compromissos de curto prazo. Curto prazo, que a gente define, é até um ano. Sua unidade é medida em numeração e se esse indicador for igual ou menor que 1, significa que existe capital de giro para pagar as obrigações no curto prazo, ou seja, você vai ter dinheiro para pagar todas as dívidas que você se meteu. No exemplo que eu trouxe aqui, a empresa tem de ativo circulante 300 mil reais e de passivo 200 mil reais. Então a liquidez dela é 1,5, significa que a empresa tem ou terá os recursos financeiros suficientes para honrar seus compromissos. Ou seja, aí você verifica se você vai conseguir pagar ou não os seus compromissos. O terceiro indicador é a rentabilidade do ativo. A rentabilidade do ativo mostra a rentabilidade adquirida pelos recursos administrados pela empresa, sendo um bom indicador para mostrar a qualidade da gestão do negócio em questão. Com a rentabilidade do ativo, você consegue analisar a eficiência operacional do seu negócio em relação ao seu ativo total. Nesse sentido, pode ter insights relacionados ao custo desses ativos e como eles impactam a geração de lucro mês a mês. Aí eu trouxe aqui outro exemplo, o resultado líquido do exercício foi de 10 mil, e o ativo total foi de 130 mil, cotando o resultado, né, como esse é um daqueles indicadores por porcentagem, de 7,69%. Como é que a gente pode interpretar esse índice? A rentabilidade total dos recursos foi de 7,69%. O quarto indicador é o giro do ativo. O giro do ativo relaciona o total de vendas com o ativo total da empresa, mostrando exatamente o quanto a empresa foi eficiente ao usar seus ativos. O indicador de giro de ativo baixo pode indicar que você tem ativos que não estão gerando os resultados de receita que você esperava, ou seja, você não está ganhando dinheiro do jeito que você pensava que iria ganhar. Nesse sentido, vale a pena entender se a sua capacidade produtiva está otimizada, se a precificação não está afetando o seu resultado financeiro, ou seja, você está cobrando mais e não está gerando vendas, ou se seus esforços de vendas estão sendo efetivos. Aí eu trouxe aqui outro exemplo, a receita líquida de vendas foi 100 mil reais e o ativo total foi de 130 mil. O resultado disso, do giro do ativo, a gente tem 0,77. Como é que a gente pode interpretar esse item, esse índice? A cada R$ 1 de ativo foi produzido de receita 0,77, o que é um número ruim. O ideal é você estar sempre acima de 1. Ou seja, para cada R$ 1 de ativo que eu tenho, eu estou tendo uma produção de receita de 1,5, 2, enfim, mais do que o valor do meu ativo. O quinto indicador é imobilização do patrimônio líquido. Esse indicador mostra o percentual do patrimônio líquido que se encontra aplicado no ativo permanente. Quanto maior essa aplicação, menos recursos sobrarão para bancar o ativo circulante. Isso pode fazer com que a empresa precise se endividar no curto prazo para poder honrar seus compromissos. No caso do indicador não comprometido, vale sempre a pena fazer essa análise antes de obter ativos imobilizados, como máquinas ou imóveis. Uma análise que pode te ajudar é fazer a comparação de aquisição com o aluguel desses itens. Ou seja, a imobilização do patrimônio líquido ela vai te dizer se você tem recursos para bancar o seu ativo permanente e caso você tenha, esse é um bom indicador para saber, para você descobrir se você vai conseguir se comprometer com novos investimentos, por exemplo, em outros ativos permanentes, ou se é mais fácil, ao invés de você comprar, você alugar esses itens. Então, é um indicador extremamente importante. Aqui
tem mais um exemplo, a gente tem de ativo permanente R$ 80.000 e patrimônio líquido R$ 100.000. Então, a gente vai ter 80%, que esse é um indicador percentual. E como é que a gente pode interpretar? O percentual do patrimônio líquido que se encontra aplicado no ativo permanente é de 80%. Ou seja, a gente tem aí uma margem para fazer novos investimentos em máquinas ou imóveis ou em outros ativos permanentes, nesse nosso exemplo. E o último indicador é o indicador de endividamento. O indicador de endividamento mostra se uma empresa está muito ou pouco endividada, fazendo uma comparação entre o seu patrimônio líquido contra as obrigações que ela tem no curto e longo prazo. O resultado sempre será um número que indicará quantas vezes a dívida é maior do que seu patrimônio. Depender de capital de terceiros pode ter suas vantagens, mas, de maneira geral, deve ser um sinal de alerta para que você não crie uma bola de neve de juros ou de dívidas não desejadas. Enfim, o endividamento talvez seja o índice mais claro para todo mundo. Ele diz exatamente se você vai conseguir honrar suas obrigações no curto e no longo prazo. A fórmula dele é bem simples. O passivo, você vai levar em consideração o passivo circulante, que no nosso exemplo é 200 mil, e o exigível a longo prazo, que no nosso caso é 100 mil. Você vai realizar a soma desses dois itens e você vai dividir pelo patrimônio líquido, que no nosso caso é 100 mil. O resultado vai ser o número 3. Esse é um índice que não é percentual, é um número fechado. E a interpretação do índice, nesse nosso exemplo, é que o patrimônio líquido não será suficiente para pagamento ou liquidação do passivo. Ou seja, nesse caso, o ideal seria que o patrimônio líquido fosse maior do que o passivo circulante e o exigível a longo prazo. Isso significa que a empresa tem dívidas ou que a empresa tem juros. Então, sempre tente ficar atento ao endividamento. Às vezes você pode ter juros maiores no longo prazo e você não consegue enxergar isso direito, porque você só está focado no curto prazo e o indicador de endividamento mostra bem isso, porque ele leva em consideração esses custos de longo prazo, que são juros e dívidas principalmente. Pessoal, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. A principal dica é essa: fique sempre de olho nos seus indicadores financeiros, eles podem dizer muita coisa da sua empresa, tanto agora quanto para o futuro. Então, sempre tentem calcular esses indicadores financeiros. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique no botão vermelho para se inscrever no nosso canal e ver mais vídeos como esse, do Luz no Fim do Túnel, que sai toda quarta-feira. E também a gente está começando uma série nova de dicas rápidas de gestão, falando de assuntos gerais de gestão em dicas em vídeo, dado pelo nosso diretor de planilhas. Nossa ideia é sempre crescer o canal e botar mais conteúdo sobre gestão. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só enviar um e-mail para contato@luz.vc. E se você acha que esse vídeo vai ser útil para alguém, para algum gestor, empresário, amigo seu que lide com essa área, não se esqueça de compartilhar nas redes sociais aí, Facebook, LinkedIn, Twitter. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até semana que vem.